Eu não vou. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui no meu canal. Voltei para o meu canal, voltando aos pouquinhos, tá, gente? Porque, estou com uma convidada, que é minha professora em primeiro lugar, e nessa caminhada louca da vida também, está virando minha amiga, Thelma Mazieiro. Você tem 1 minuto para se apresentar. Pode falar. Oi, gente. Eu tô feliz de estar aqui para conversar com você, Mel. É isso. Você não quer falar um pouquinho de você? Querer a gente não quer, mas a gente fala. Não, então vamos falar o que que você faz hoje, sua atuação, não precisa, né? São 50 anos, né? Não precisa falar tudo. É bastante tempo. É a veieira danada. Bom, eu sou a Kelma, trabalho com tarô há mais de 2 décadas, como venho falando ultimamente, porque eu tenho uma questão com datas que a Mel conhece bem. Não chegou ainda nas 3 décadas, mas em breve chegará. Então, trabalho com tarô há muito tempo, dou aula, faço consultas, e é o meu trabalho principal. Por outro lado, tenho também uma outra carreira que eu comecei a galgar aos 40 anos, então, na vida madura, decidi que queria fazer algo além, né? Não que tarô não seja suficiente, porque como o pessoal vai ver nessa nossa conversa, tarô é mais do que suficiente, já dá bastante assunto. Mas porque senti a necessidade de, como diz a Mel aí, de trabalhar minha casa 10 e abrir caminho para me realizar no mundo. Então, tenho uma outra carreira, uma outra profissão, que é a de pesquisadora. Pesquiso o vazio existencial e o sentido na vida. Sou do Laboratório de Política, Mídia e Comportamento da PUC São Paulo, financiados pela Fundação São Paulo. Então, hoje em dia tenho 2 profissões, a profissão principal, como sempre, é o tarô, como sempre foi o tarô, e esse outro caminho aí, onde eu pesquiso, escrevo artigos e desenvolvo reflexões a respeito do sentido na vida, que é um assunto bastante recorrente e que conversa bastante, inclusive, com o tarô. Então, são duas coisas que interagem super bem e isso me ajuda bastante, inclusive, a conseguir tocar as duas. E é isso, estamos aí. É, e ah, acho que a gente já pode ir para o nosso foco da conversa, que vem de alguns dias, algumas semanas, a gente conversando sobre o quanto de pessoas têm chegado até a gente, né? Nós duas temos páginas sobre tarô, e no meu caso de astrologia também, principalmente no Instagram, e o quanto esses últimos tempos têm chegado pessoas, por um lado, confusas em seus estudos, principalmente se está começando ou se parou, mas também algumas produções que talvez nos tirem um pouco da rota do foco do estudo. A gente sabe que para informação ser pulverizada na internet, ela precisa ser leve. No Instagram a gente conta muito com imagem, agora com vídeo principalmente. E já não é de hoje também que a gente fala sobre o quanto essa leveza, por um lado, é bom, porque essa coisa da horizontalidade, muitas pessoas acessando, mas por outro a gente vai perdendo qualidade, ouso até dizer perdendo um pouco da humanidade, né? Porque a gente pode entrar, e entra várias vezes, na fissura da produção.
E também quem recebe a informação, não necessariamente ela está sendo vista nas suas necessidades, né? Porque é um chuvaréu, assim, é muita gente produzindo. O tarot teve esse fenômeno, que talvez não tenha tido em todas as profissões, de que deu pandemia, muita gente começou a estudar tarot, independente se fosse para ser profissional ou não. Então a gente teve uma chuva de novos tarólogos durante a pandemia, e a gente vê, eu tenho alguns amigos que realmente são datados de pandemia, mas que hoje já estão fazendo outros trabalhos, seguiram outras carreiras. E eu acho também, eu estou falando por mim, eu deixo de seguir muita gente porque eu sinto que essa pessoa tira o foco do que é o tarô, do que é trabalhar com tarô, de uma maneira de trabalhar profissionalmente. A gente tem que, sim, delimitar isso, que se você não trabalha profissionalmente com isso, é uma coisa. Ser um profissional com... Você pode acumular trabalhos, é isso, nossa realidade é essa. Mas quando você tira porque você gosta, porque você tem interesse, porque você é bruxinho, sei lá como é que você denomina, as importâncias são diferentes. E algumas postagens, alguns vídeos, a gente vê que esbarram nessa seriedade e que tiram o nosso tempo, tiram a nossa paciência. Porque às vezes não importa, de fato, né? Não importa. Eu comecei a estudar o tarô alguns anos antes da pandemia. Então, tinha um filtro que eu acho que era muito bom, que era do presencial. Então, você selecionava o curso que você podia pagar, onde que era, as pessoas. Então, você ia lá, fazia o seu, e aí, sei lá, talvez 6 meses, 8 meses depois, você terminava e vida que segue, né? Hoje a oferta ela já está diferente, né? Tipo, cursos muito rápidos, que prometem muita coisa, e às vezes não prometem nada além de te tornar um milionário. Eu fico, meu, a gente tem que tomar cuidado também com essa coisa de... Seu propósito é ser um milionário com tarô? Não estamos aqui para julgar, você pode tentar, e é isso. Só que talvez isso não seja tão real. Porque no tarô eu não conheço nenhum milionário, não conheço nenhum. Conheço milionários da astrologia. E ainda assim, foi com muito trabalho, muitos anos, tipo, fazendo de tudo. São pessoas que têm um renome aí, tem isso também. Não necessariamente você quer ser uma pessoa de renome. Mas aí a nossa conversa é essa, assim, né? Tipo, como que a gente não se desvia do estudo, não se desvia do nosso propósito. Se o seu propósito é ser milionário, você tem um propósito ali. Pronto. Se o seu propósito já tem um cunho espiritual, por exemplo, também tá ali. Como que a gente não se perde nesse influxo de informação? Como é que a gente fortalece o filtro também, né? De saber o que vai ser usado em prática, se essa informação procede, se é um bom profissional que eu estou pegando aquela informação. Eu também, assim, tem muita gente boa que começa, assim, tipo, produzindo conteúdo de uma maneira bem... Nossa, eu ia falar ciumenta. Bem mais tranquila, bem quieta, né? E não deixa de ser um bom profissional. Mas a gente né? Você vai pegar um professor de, sei lá, aquele professor velhinho de 70 anos. Vai pegar um que passou agora no concurso. Qual que você vai escolher?
É um pouco isso, assim, né? Às vezes você se vê nesse professor que passou no concurso, porque ele é mais jovem, porque está trilhando, mas aquele de 70 tem experiência, tem o jeito de falar com você. Então é isso, vamos conversar sobre como que a gente vai se perder, mas como não ficar tão louco. Exatamente. Acho que se perder vai. Mas eu comecei nessa história toda do tarô ali pelos anos 90, né? E é muito interessante. Eu estava gravando o curso esses dias, falei sobre isso. É uma diferença muito grande, porque quando eu comecei a estudar tarô naquela época, era curso presencial, aquela coisa, 4, 5 alunos em volta ali do professor sentadinhos no chão, aquele esquema, né? E a gente não tinha muito acesso à informação. Então, a gente tinha que acreditar no professor, cara. Se o cara falasse que, como foi o caso, que o tarô foi deixado por povos extintos, eu acreditei. E passei para frente, inclusive, essa informação durante algum tempo, porque a gente não tinha acesso. Pouquíssimos livros, caros, os livros caros, e que também a gente não sabia quem eram aquelas pessoas. Então, hoje em dia, quando eu olho na internet, as pessoas escaneiam os escritores, né? Ah, o fulano foi casado não sei quantas vezes, e na verdade não é um tarólogo, ele é, sei lá, biólogo, e na época a gente não sabia. Se você tinha lá um livrinho de tarô, você comprava, era caro, e você tinha que acreditar no que você lia, porque não tinha muita. A gente não tinha esse trânsito, né? Não que não existissem debates, que não existissem reflexões, mas era de outra natureza. Então, o que eu aprendi, eu reproduzi na época. Até para comprar tarô era bizarro, gente, vocês não têm noção. Era muito caro, muito caro. E era uma coisa do tipo, você chegou na lojinha, a gente só tinha informação de que era melhor comprar tarô importado porque ele não espanava nas beiradas, né? Porque senão embaralha muito, ele detona. Mas a gente tinha que juntar dinheiro, não que hoje seja super diferente, mas para ir na lojinha e lá tinha 3 tarôs, entendeu? O tarô do Osho, o tarô das fadas e, meu, é o que tinha. Você comprava o que tinha, né? Então, o acesso era muito menor, a condição era muito diferente, e com isso a gente tinha já na época a mídia bombando com o assunto de oráculos, né? Um dos artigos científicos que eu escrevi sobre tarô, eu pego bem um trecho dos anos 80, quando teve um boom de práticas oraculares, né? Então, as revistinhas do João Bidu, Contigo, jornal, propaganda entre novela, né? Aí entrou um tempo depois o 0800, que era o Ligue Já. Isso aconteceu nos anos 80, né? Quando a prática oracular se mostrou um mercado funcional e rentável. Parece que até hoje ainda enxergam mais ou menos dessa maneira, né? Só que foi o que eu falei, o nosso acesso ao conhecimento era um acesso muito restrito. Tinha alguns espaços esotéricos em São Paulo e o que você ouvia, o que você acreditava, porque não tinha muito esse trânsito. Entrou a internet na minha vida mais ou menos virada de século, em 1999, mais ou menos, meu filho nascendo, ganhei um computador e muito devagarinho fui entrando nesse universo. Então, o que eu vejo hoje tem é uma discrepância do que era a realidade, né? E aí, esses dias eu ouvi a Djamila Ribeiro falar um negócio muito legal lá no Flow, que ela falou: a internet populariza o conhecimento, isso é muito legal, mas, por outro lado, superficializa demais. Porque as pessoas acabam achando que sabem a respeito de certo assunto porque viram um Twitter.
Ela ainda dá esse exemplo. Ela fala, gente, eu falava para os meus alunos, você não vai aprender no Twitter, você tem que ler o livro do cara. Você não pode achar que você conhece o cara porque você segue ele no Twitter, né? E a gente distorceu muito isso, né? Então, eu saio de uns anos 90, onde a gente acreditava em tudo que falava, porque a gente não tinha muito acesso, e vive agora numa realidade onde a gente segue não buscando muita referência, às vezes se incomodando com a proposta de conhecimento. Tem muita gente que se sente ofendida quando a gente fala que precisa estudar, né? E superficializando ainda mais determinadas questões. E aí a Mel vê isso provavelmente também nas redes, as pessoas às vezes problematizando coisas absolutamente desnecessárias. A pessoa às vezes não sabe entender determinado arcano em determinada casa de jogo, não consegue ler, e tudo bem, isso faz parte. A gente sabe que tem coisa que trava mesmo, mas a pessoa não consegue jogar um jogo simples com cartas, mas ela já sabe, como eu brinco, a cor da saia da Pamela Colman Smith, entendeu? Eu falo o quanto, de fato, a Mel falou isso, e para mim é a frase do mês, que é: cadê o foco? A dificuldade que a gente tá para encontrar um foco naquilo que a gente faz, né? E separar o joio do trigo e filtrar o que a gente consome, não no sentido de restringir o que as pessoas querem fazer, mas no sentido de você tá de fato indo atrás daquilo que você é afim de fazer, ou você está consumindo conteúdo a rodo e não está conseguindo absorver esse conteúdo e está se perdendo cada vez mais. Então, né, essa ilusão de conhecimento rápido e fácil nas redes, o quanto isso de fato colabora com a sua prática profissional, porque aqui a gente está falando de trabalho, né? De ganhar dinheiro, de ser remunerado por algo que se faz. Ou vai, não ganha dinheiro, mas vai jogar para os amigos, vai jogar para outras pessoas, provavelmente sabe qual é o tamanho da responsabilidade de fazer isso e como que a gente volta para o eixo no sentido de separar o joio do trigo de fato e entender que nem tudo precisa ser problematizado, nem tudo precisa ser um produto, né? Você colocou essa história de ser milionário com tarô, eu não consigo entender, não consigo ver sentido nisso, né? Assim, se quer ser milionário, faz faculdade de medicina, né? Ou faz direito e entra no esquema concurso até virar juiz, enfim, né? Mas aí a gente tem o problema de que vai ter que estudar, né, para valer. Então, né, eu quero aprender um negócio num finalzinho de semana e ficar milionário com isso. De novo, não tem problema querer ser milionário, mas o quanto a gente está compartilhando informação ou desinformação, né, que atrapalha a nossa prática, porque isso, na verdade, gera uma informalidade perigosa para a gente, eu acho. Eu vejo isso como uma informalidade perigosa mesmo, né? Tipo, pode tudo. E não, não pode. A gente está lidando com outras vidas, com pessoas. Eu não vou salvar a vida de ninguém, mas eu vou atender as pessoas, às vezes, em uma situação de bastante angústia. Quer dizer, o quanto a gente está desumanizando, né, Mel? Não é, Mel? Você falou isso. E aí, o quanto a gente está tirando o humano do rolê e colocando aí como prioridade coisas que acho que, às vezes, só deixa a gente mais perdido, né? É, é que eu acho que tem coisas de ordem prática mesmo, né? De tipo, aquela velha história que nunca vai nos deixar, né, de saber se ou não se o tarô veio do Egito. A gente já tem, assim, produção do sim e do não. Assim, a gente tem muitas produções falando sim e não. E aí tem outras que realmente têm um lugar que diz somente a nós. Se eu vou linkar isso com a espiritualidade ou não,
se eu vou trampar com isso mesmo, né? Tipo, isso vai ser meu ganha-pão. E a gente fica embananado nos dois, né? Por esse excesso de informação, mas também acho que tem uma fome, né? Tipo, a fome da gente ser mestre em alguma coisa. Mas aí quando você foi falando de tentar ser milionário, eu falei, nossa, mano, tem tanta coisa pra gente tentar ser milionário, vai tentar ser nisso. E, tipo, é só você ou tendo contato com pessoas que trabalham com isso, ou começando a trabalhar, que você vê o quanto é marginalizado, o quanto a gente esbarra em estereótipo, o quanto as pessoas já chegam com uma carga agressiva até, né? De tipo assim, ah, mas a outra fez de outro jeito. Ela lê sem eu ter que falar nada, né? Então, assim, esbarra até no respeito a quem você é e como você faz as coisas. Porque a gente, como sociedade, não sabe diferenciar o que é servir de estar a serviço. Por inúmeros motivos a gente não sabe diferenciar, e quando a gente é profissional, a gente tem que estabelecer muito bem esse limite, quando a gente trabalha com o público. É diferente de eu estar numa tela, se eu sou contadora, estou lá com todas as despesas do meu cliente, eu vou ver ele uma vez por mês. Né? É o que você falou, né? Tipo, às vezes a gente está lidando com a pessoa em prantos na nossa frente, né? Eu, tipo, tô totalmente perdida, totalmente desiludida. E meus estudos são que me fortalecem, a terapia também, tá? Mas, são eles que me fortalecem para esses momentos, porque é muito fácil tirar sobre o boy. Não estou falando que é menos, eu estou falando que é fácil. É muito fácil ver se ele gosta de você ou não. Se a pergunta existe é porque ele não gosta, mas essas tiragens que a gente faz, às vezes, de caixinha do tarô, que são um pouco mais para a pessoa conhecer mesmo, elas nunca são como é um atendimento mesmo, que você senta com a pessoa, porque ali ela vai se mostrar, ela tem que se mostrar vulnerável para o negócio acontecer. E aí que eu aponto também que, por mais que você não trabalhe com o viés espiritual, é ali que a magia acontece. É nesse encontro, é nesse cerne que as faísquinhas mágicas aparecem. Porque se ela tá cheia de... ou com essa voz agressiva, ou com o pé muito atrás, não contando muita coisa, o trabalho vai acontecer, já acontece. Mas olha o quanto de background eu tenho que ter, né? Olha o quanto que eu falo, né? De, tipo, estudar não é só pegar o livro para ler, o vídeo para ver. São os filmes que você vê, são as histórias que você ouve de outras pessoas, aquelas histórias que você ouve você está voltando para casa de ônibus, aí você ouve alguém conversando. Tudo isso tece a nossa experiência de vida. E aí, quando eu bato de frente com uma situação muito delicada, eu consigo chegar para essa pessoa de uma maneira muito mais acolhedora. Ou se é uma pessoa que está, tipo, loucona, papapá, eu consigo trazer eixo da gente. É isso que é perceber o que a pessoa precisa. E não o jeito que a outra fazia. Isso, esse é o meu jeito de falar. Então, todas essas informações assim que causam falsas polêmicas, é certeza que vai tirar você do foco. Qual o melhor tarô? Qual o melhor baralho? Eu tenho que botar roupa X, eu tenho que consagrar o tarô? Foda-se, foda-se. Porque você pode ir testando. Eu acho que tem essa coisa, eu tenho conversado demais esses dias. E a gente sempre fala, testa. Você não tem que acertar de primeira. Vai vendo, né? Tipo, eu gostei de tal autor. Todo mundo passa pelo Ney Naif. Tem um motivo.
Você pode não gostar dele no final, você pode falar assim, nada a ver. E vai, sei lá, estudar com um gringo, né? Mas testa, vai testar, porque nesse teste você vai aprendendo. Não, é muito piegas falar, mas não tem cartilha, tá ligado? Não tem a receita ainda, as receitas dão errado às vezes, né? E é o que eu falei, a gente se perde, e tudo bem se às vezes a gente se perder, ficar funcionando algumas coisas. Só que se a gente tem um propósito ali tranquilinho, e o nosso coração fica calmo, a gente volta muito fácil. E a gente percebe assim, puta, nada a ver. E a gente, nesse caminhar também, vai encontrando outras pessoas que estão estudando e compartilha da nossa jornada, de falar, putz, eu não entendi esse jogo, me ajuda, tira para mim, porque eu estou muito confusa. E fala assim, o que você achou desse texto, né? Tipo, no começo do ano, eu fiz o grupo de estudos, aí eu mandei o texto que você escreveu sobre o ano do carro. Aí vieram mais duas meninas, e uma delas já tinha, né, tirado o ano 2023 dela. E quando ela leu o texto, ela falou, mano, mas assim, chuva de insight, para uma coisa que ela já sabia, entre aspas, né? Então, aquela, assim, informação é demais. Às vezes informação é demais. A gente tem que selecionar. Mas a gente não tem que ter medo dela. Eu acho que tem dois lugares também bem distintos. Exatamente, exatamente. Acho que é bem isso. O conhecimento, a informação, o estudo, eles não devem ser um lugar de raiva, né? A gente tem ainda muito isso forte no Brasil, tem isso ainda muito forte, né? A coisa do ressentimento em relação a quem estuda, sabe, a quem prioriza o estudo, a quem gosta, como se de alguma maneira isso tornasse você alguém metido, né? Até comentei com você aí de uma situação recente que aconteceu na mídia, né? Onde duas pessoas debatendo, quando uma delas traz fatos históricos e informações relevantes, a outra pessoa fica irritada. E o público assistindo, aviltadíssimo, como quem ela pensa que é para trazer esse tipo de informação só porque ela estuda, ela acha que ela é alguém, e a gente fala, puxa vida, isso fala muito a respeito da relação que a gente tem com a educação no nosso país, da relação que a gente tem com o pensamento, que seja o pensamento científico em certa medida, né? Uma relação de ressentimento, uma relação de raiva, de que se você estuda, você está querendo ser mais do que os outros. E você fala, então, não, na verdade, né? São escolhas. Tem muita gente que trabalha com o tarô dentro dessa chave, que é uma chave muito conhecida e também super valorizada, que é a chave da intuição. Então, assim, deixa eu me explicar. Tudo que a gente fala, a gente tem que se explicar. Vamos lá, deixa eu me explicar aqui. Né? Deixa eu me explicar, porque senão, meu Deus do céu, isso vira um assunto. As pessoas não veem o vídeo inteiro, vão pegar só esse trecho, já viu, né? Então, essa chave da intuição com o tarô é uma chave muito que envolve um olhar bastante supersticioso e bastante romantizado, né? Ler com a intuição, então, é especial, né? Isso já fala muito sobre o lugar que a prática oracular ocupa no imaginário popular, né? Então, o oráculo só é legal quando você não está preparado para lidar com ele necessariamente. E é muito difícil a gente falar sobre isso, porque gera, de novo, ressentimento e raiva. Não há problema nenhum se a pessoa quer jogar pautada na questão, no viés intuitivo. A questão é justamente a gente ter espaço para o intuitivo, para o não intuitivo, para o lógico,
para o espiritualizado ou não, para o religioso ou não, né? E aí a gente começa a ver esse tipo de polêmica que, assim como você falou, né, Mel? Às vezes é desnecessário. Às vezes você fala, por que que as pessoas ainda estão discutindo isso? Por que que ainda é um assunto? Por que que ainda se incomoda com o discurso de quem gosta de estudar tarô, por exemplo? Não se incomode. Se você está ok na sua linha, siga por ela, né? É muito complicado quando a pessoa leva para o pessoal isso. Aí você fala, por exemplo, então, intuição vai depender de que intuição você está falando. Se é de um insight, por exemplo, as pessoas confundem muito intuição com insight. Ou se é uma intuição no sentido de canalização, é outra coisa. Ou se é uma intuição que você acha que é intuição, mas aquilo é associação. E se for uma associação com a imagem que você está fazendo, fala sobre você, não sobre o outro. Se eu olho uma imagem e associo essa imagem a alguma coisa, isso fala sobre mim. Eu não posso fazer isso para o outro, porque a realidade do outro é outra. Quer dizer, quando você começa a trazer esses elementos para a gente poder falar sobre isso, cai no lugar da polêmica, cai no lugar né, do fla-flu, do ai, prepotente, enfim. E aí a gente acaba, de novo, disseminando conhecimentos e sabedorias, aí, informações fragmentados. A pessoa entra na rede social ou entra na internet e vai consumir isso. Por isso que normalmente eu trabalho com profissionais, eu dou aula para gente que já joga, que já trabalha com isso, atendo colegas, por exemplo, e estou acostumada a ver esse tipo de situação. A pessoa me procura desesperada, está confusa, porque ela fez um curso de graça no YouTube com alguém, e aí ela pegou umas informações de um post no Instagram com outro alguém, e aí ela entrou num grupo de discussão do Facebook, e aí ela recebe umas mensagens no Telegram, aí você fala, gente, isso virou sabe, jogar rede no mar, né? Vem bota, pneu, vem peixe também, mas, né, você nem sabe por onde começar a separar aquelas coisas, e porque essa pessoa já vem com a ideia de que para você fazer isso, você, por exemplo, precisa ser um autodidata, né? E aí, quando você vai debater o autodidatismo, de novo, chuva, né? Chuva de xingo, de reclamação, é, sendo que, na realidade, a gente precisa ter algum critério, né? Não é que a gente quer proibir as pessoas de elas façam o que elas quiserem, mas na verdade, a gente conseguir falar sobre essas questões para a gente até ter um ambiente minimamente amistoso, que é uma coisa muito difícil no nosso mercado, né? Então, você vê psicólogos que se reúnem e conversam sobre casos, sobre situações, tem supervisão, inclusive, eles têm acompanhamento de um outro profissional, né? Os médicos conversam sobre os seus casos, sobre os casos mais difíceis, é inclusive uma prática necessária. A gente não tem isso, porque a grande maioria das vezes a gente está brigando para ver quem tem mais razão. Perde-se em profissionalismo, né? Isso é uma coisa muito séria. A gente, por exemplo, Mel, não tem preparo para atender. A pessoa aprende a jogar cano maior, aprende um jogo e cai no mercado, sem preparo para atender aquela pessoa que, por exemplo, acabou de passar por uma separação dolorosa, ou vai atender alguém que está num momento de crise, ou, enfim, a gente não tem nenhum preparo, né? Isso em outros ambientes, isso chama qualificação profissional. A gente não tem isso, né? O psicólogo, por mais tosco que ele seja, ele teve que fazer estágio clínico, porque senão ele não vai saber aplicar aquilo que ele aprendeu diante de uma pessoa, por exemplo, com ameaça de suicídio. Como é que ele faz? Essa pessoa tem que ter preparo. A gente atende coisas, situações super delicadas,
E a gente não tem esse preparo. Então, você vai percebendo que é um debate que a gente precisa desenvolver, não deveria ser uma corrida, quem faz melhor, quem faz mais, quem oferece mais barato, quem dá de graça, né? Em contrapartida, quem cobra 5 mil reais para dar um curso de 3 horas. Quer dizer, não deveria ser sobre isso, mas deveria ser sobre a gente estabelecer um ambiente saudável, minimamente saudável profissional, para a gente poder sair desse lugar, que é um lugar de confusão. E que a gente vê essa confusão na rede social. Se você entrar no Instagram e procurar por tarô, ou se dá um Google, procura por tarô, o algoritmo te pega. Aí você vai entrar na rede social e você vai ver o tanto de proposta diferente, algumas absolutamente bizarras, outras que parece ser um pouco mais séria, mas a gente não sabe, e que está sendo oferecido como se tivesse, sabe, está oferecendo óculos. E as pessoas vão consumindo e elas não têm esse critério até que chega naquele ponto onde procuram a gente e falam: o que eu faço com isso? Né? A gente falou um pouco sobre isso semana passada no Instagram e eu recebi, veja bem, eu não sou influencer, eu não tenho perfil com sei lá eu quantas milhares de pessoas, o meu perfil é um perfil pequeno, que está dentro ali do nicho que eu exerço, que eu trabalho, né, que eu ocupo, mas eu recebi várias, assim, mais do que o habitual, várias mensagens de pessoas falando: eu, por exemplo, estou cansado, estou dando um tempo, não aguento mais. Outras pessoas falando: eu queria conversar com você porque eu fiz, sei lá, N cursos e eu não consigo jogar. Né? E aí você percebe que assim não há esse critério porque não há esse preparo e porque também não tem espaço para a gente falar sobre isso. A gente gasta muito mais tempo pedindo desculpa pelo que a gente não fez do que conversando sobre questões que são questões que podem realmente melhorar a saúde da nossa prática profissional, né? Quando você foi falando dessas polêmicas, acho que uma vez por ano aparece que o imperador não ama. Alguém posta. E aí eu acho que isso aí é falta de estudo mesmo, né? Tipo, a lacuna da falta de estudo e da falta da seriedade. Porque a gente tem que entender que linhas de conhecimento, tarô, runas, astrologia, por exemplo, runas eu não vou ficar, né, falando que eu não sei, né? Não começou nos anos 80, né? No Brasil chega, né, na revistinha, todo mundo conhece alguém que trabalhava na revista e aí copiava e colava, né, os horóscopos antigos, porque uma revista não vai fazer a contratação de astrólogos só para isso. São saberes de milênios, né? A astrologia indiana tem 6.000 anos. Então não começamos ontem, cara. E uma vida de uma pessoa hoje não dá conta de tudo que tem para saber. Então, assim, o cara pode te, tipo, ferramentar no fim de semana, não pode querer te ferramentar, melhor colocar assim, né? Você pode querer te ferramentar em um fim de semana, 3 meses, talvez. Mas a gente tem que colocar pra gente isso, que é para a vida inteira. E sim, vai ter momentos que a gente vai se distanciar, que vai ficar de saco cheio, ou que a gente vai estar numa sede, né? De, mano, vou fazer várias coisas, não sei o quê. É normal, a gente tem essas oscilações com tudo. Então, assim. Só que a partir do momento, eu acho que aqui a gente tem que compreender de novo para que a gente está fazendo. Se eu vou atender uma pessoa, e não é incomum, né, a gente encontrar psicólogos que jogam, ou
pessoal do tarô, né, cartomante, que começou a fazer psicologia. Aí vai falar, é por causa do Jung. Gente, não. É porque são mundos muito próximos. E a gente vai pegando nas pessoas, na vulnerabilidade das pessoas, de maneiras muito parecidas. Só que cada um tem o seu caminho ali. Cada um tem uma importância, né? E eu sempre senti essa falta, né, da gente ter discussões entre a gente. Porque isso nos fortalece também quanto classe, né? Pensando como eu sou professora de formação, eu vi com professores o quanto uma classe unida move as coisas, né? E aí, como a gente fica assim, tem um lugar de serem trabalhos que são eremita, você ficar sozinho, né, atender sozinho, mas poderia ter um momento, sim, de maior entrosamento de mais pessoas. Só que aí eu acho que cai nesse buraco do capitalismo, né? De tipo assim, sim, nós estamos numa corrida, né? A lógica da corrida de quem quer ser um milionário, né? E absolutamente tudo vira ferramenta para isso. Então, o tarô vai ser uma ferramenta para isso. Por isso que o propósito fica deslocado, né? E aí que não faz nenhum sentido você usar tarô como uma ferramenta para ficar milionário, porque tem muitas outras muito melhores e muito mais rápidas. Só que se a minha vontade é de atender, de cuidar, ou se eu sou, tipo, fanático pelas imagens, pela história, eu, particularmente, eu sinto esse momento mágico que eu falei, porque, assim, né, a gente tem que acertar uma porcentagem, né? Tipo assim, o nosso objetivo não é acertar, o nosso objetivo é ampliar as possibilidades, dar conforto e tal. Só que a pessoa só volta se a gente acerta. Ou se a gente trouxe um mínimo de tipo assim, nossa, eu estava muito obcecada em uma possibilidade só, você trouxe outras, enfim. Essa coisa do acerto também eu acho que tira um pouco o nosso foco, porque a gente acha que acertar é saber de cor o que é a carta. E aí é o que eu falei num vídeo, nossa, bem, acho que no comecinho do ano. Quando você vê uma imperatriz com 3 de espadas, aí você, não sei o que é, porque a imperatriz é toda, não sei o que, criatividade, só que é um 3 de espadas, mano. Se você não vive, ou se você não vê essa imperatriz melancólica, e aí? Porque o 3 ele resolve, né? Tipo assim, o 2 sim, a gente tá travado. O 3 ele resolve. Como que ela resolveu? Então, se você não tem a experiência de ser uma imperatriz de 3 de espadas, ou se você não viu ao seu redor, fica muito mais difícil. Muito. E não tem decoreba que ensine o que que é isso. Às vezes você está vendo na sua frente o arcano, né? Às vezes, tipo, criança brincando, às vezes a gente enxerga muitos arcanos. Mas tem uma coisa que não é da ordem da, da memorização do blá blá blá, assim, né? No sentido da verborragia, que é do nosso sensível mesmo, né? No sensível no sentido águas emocionais, tá? E que é a experiência que vai trazer, que junta estudo e aí outras conversas de novo, né? E aí falar, né, que o imperador não ama é uma ideia muito restrita de amor. Isso mostra, não que você não está estudando só, você não está estudando, mas é um jeito muito, muito 2D de ver o amor, de ver as possibilidades que ele tem.
Assim vão falar que a estrela é sempre benéfica. Mano, você bota a estrela para correr aí, se você tem roupa sem documento, já era, cara, você vai perder. Então, a gente já está para dar os encaminhamentos, mas eu acho que sim, tem que ter um pouco de vergonha na cara e entender que é para a vida inteira, que a gente vai se afastar, tá tudo bem. E eu acho que não ver isso como uma coisa ruim, né? Essa coisa de é para a vida inteira. Para a vida inteira e nunca, sim, é muito tempo. Mas olha o quanto que a gente tira dos ombros, né? Um fardo de saber tudo, de um bagulho que é milenário. Não, mano, eu acho que a gente pode copiar um pouco de outros colegas de outras profissões, assim, né? Tipo, no direito. O cara é especialista em direito civil ou do consumidor. Aí você vai perguntar alguma coisa de direito da família para ele, ele não sabe, ele vai indicar o amigo dele. Então, tudo bem. Tá tudo bem a gente não saber. Tem que ter uma responsa, mas tá tudo bem não saber tudo. E É isso mesmo, tá tudo bem não saber tudo. Acho que o não saber tudo é até um lugar confortável em certa medida, né? Não saber tudo no não vai estudar, mas o não saber tudo de ainda tem coisa para aprender, né? Uma coisa que eu sempre digo, recentemente gravei aí um curso de formação de arcanos menores, e eu falo justamente sobre isso. Para você ser consulente, você tem que ter uma dose mínima de humildade. Para sentar de frente para o oráculo ali, escutar o que a mensagem, o que a imagem traz, o que a pessoa interpreta daquela mensagem, como ela vai falar com você, precisa de humildade, né? E a gente está, por outro lado, os profissionais, muito preocupados em performar, muito preocupados com os depoimentos, as estrelinhas, olha como não sei quantos mil atendimentos realizados. E assim, não tem problema, você vai usar essa linguagem, você quer usar, não tem problema. Mas a questão é, isso não resume o nosso trabalho, entende? Pode ser o jeito, o caminho que você usa para vender o seu trabalho, mas isso não resume. E a gente precisa saber conviver com isso. A gente precisa saber conviver com o fato de que as estrelinhas não fazem de você uma pessoa mais ou menos responsável, porque muitas vezes a estrelinha da consulta vem porque você falou o que a pessoa queria ouvir. Isso é um drama ético que a gente vive na nossa prática, que é até que ponto eu posso falar o que eu vejo e como eu vou falar o que eu vejo. Mais um ponto que a gente não estuda. Mais uma coisa que a gente não tem espaço de estudar, né? Então, enquanto a gente se ocupa de querer aprender tudo num fim de semana, querer ser o melhor e se preocupar com a performance, quantos eu acertei, quantos eu errei. Toda consulta tem um pouquinho de previsão, um pouquinho de conselho e um pouquinho de efeito terapêutico. Vai ter uma ou outra que vai ter um pouco mais de alguma dessas coisas, porque é a nossa praia. Então, eu sou mais da orientação, do aconselhamento, eu sou mais da praia de aconselhar a partir do tarô, né? Mas sempre vai ter um pouquinho de divinação, então não adianta a gente entrar numa rinha profissional, né? Onde o meu é melhor, o do fulano é melhor, ou não, é pior, entendeu? Porque, assim, ninguém cresce com esse pensamento, né? Ninguém avança, acho. Avança não no sentido de evoluir, porque eu não acredito muito nessa conversa, né? Acabamos de passar por uma pandemia e ninguém saiu melhor da pandemia. Então, não vamos ficar esperando fazer um mundo melhor, porque não é muito por aí. Mas
da gente estar num ambiente mais saudável, da gente poder entender que nem tudo que a gente lê a gente precisa levar em consideração, ou que li, chamou minha atenção, deixa eu pesquisar um pouco mais a respeito disso, não vou comprar um negócio assim sem saber o que eu estou comprando, né? A gente já não tem muito mais esse filtro, esse critério. E isso faz muita diferença, porque isso pode, por exemplo, marcar negativamente a sua trajetória como oraculista. Você pode desencanar, assim, resumindo, você pode desencanar de trabalhar com isso ou de fazer isso, porque você vai se sentir num balaio de gato, e não precisa ser assim. Então, o TCC da última pós que eu fiz foi sobre comunicação responsável. É o que você procura na internet, como você procura isso e o que você faz com isso. Não adianta você pegar o celular e ficar subindo ali um monte de coisa, 1 milhão de coisas, só para se distrair, porque não é assim que o cérebro funciona, por exemplo, né? Então, o que que você vai buscar? Para que você vai buscar? O que que você vai fazer com isso depois? Qual é o seu intuito? O quanto você tem de disposição para ver certas coisas e filtrar o que, que serve e o que, que não serve, né? Separar o joio do trigo. Será que isso vale a pena? Será que não vale a pena? Será que essa rixa entre tal autor e tal autor vai agregar alguma coisa nos meus estudos ou é só uma fofoca da revista Caras Esotérica, né? Que não vai mudar nada na minha realidade. O quanto adianta eu ficar acariando os colegas, né? Chamando os colegas para o pau, porque um faz uma coisa, outro faz de outro jeito, então vamos criar um ambiente difícil de conviver, porque a performance está acima de tudo. Caramba, se a gente trabalha com oráculo e a gente atende seres humanos, certamente o mais importante não é a sua performance. Certamente. Você até pode se preocupar com a sua performance e leve isso para o seu terapeuta, ou para o seu professor, ou para o seu supervisor. Pode até se preocupar com isso, mas certamente esse não é o eixo da prática oracular. Então, o importante aqui que eu quero deixar, né, que já estamos encaminhando aqui, mas o importante é a frase da Mel, é assim, cadê o foco? Aonde está o foco? E quando você se perde, olhar para si ali naquele momento e falar: cadê meu foco? Qual é o meu foco aqui? O meu foco é ficar acompanhando gente que pensa diferente só para ler as fofoquinhas dos comentários, ou ir além disso e seguir as pessoas com as quais eu realmente me identifico, que eu aprendo, que me dão elementos para eu poder seguir em frente com isso. Lembrando que rede social não é escola, então não adianta ficar pensando uma coisa aqui, outra ali, outra ali. Eu junto que um falou dos arcanos menores, outro falou dos maiores, outro falou de um método, não pago ninguém, não invisto no meu estudo e vou usar isso tudo misturado, porque também vai dar BO em algum momento. Quer dizer, a percepção desse foco é o que deve te nortear diante de uma realidade que é focada em facilidades, em volatilidades, em pouquíssima profundidade, superficial, né? Uma coisa muito superficial, rápida, para digerir bem. E se a gente está trabalhando com seres humanos, tem um troço que a gente tem que aprender a digerir. Porque vai ter coisa que a gente vai ouvir, que a gente vai ter que falar, que vai ser duro, vai entalar na garganta. A gente vai ficar ali dias lidando com aquilo, porque não é fácil, não é agradável. Então, essa facilidade, essa volatilidade, essa superficialidade funcionam na rede, mas elas não devem caracterizar a minha trajetória e nem me tirar do meu foco. Acho que isso é fundamental, a gente sair desse pensamento. Vou fazer um curso com uma pessoa que é celebridade, já falei sobre isso no último livro,
Uma coisa é você ser tarólogo, outra é você ser influencer. Você pode ser os dois, mas não necessariamente uma coisa explica a outra. É você estar seguindo a celebridade porque é celebridade, mas que não te agrega nada. Ao mesmo tempo, você está seguindo uma pessoa que tem 3 seguidores ali, mas é uma pessoa com quem você conversa, com quem tem uma relação saudável, que te ajuda a desenvolver aí as suas percepções e suas reflexões. Então, acho que o fundamental aqui que eu quero deixar é usar a frase da Mel, usem a frase da Mel, cadê o foco? Cadê o foco? Porque é uma coisa que a gente precisa, não é sumir das redes. Às vezes a gente faz isso, né? Fiquei com ódio, não quero mais olhar para a rede. Você não está com ódio da rede, você está com ódio de quem faz a rede, né? Então, é olhar para isso e falar, não, assim, até que ponto eu não estou resolvendo um problema jogando a sujeira para baixo do tapete? Eu dou um tempo das redes, depois eu volto. Não, filtra quem você segue, filtra o conteúdo que você recebe, separa o joio do trigo, não perde seu foco, né? E esteja nas redes, porque elas fazem parte do nosso trabalho, da nossa realidade. Eu acho fundamental a gente estar nas redes até para a gente não entrar nesse movimento, nessa onda gigante dessa massificação que a gente está atualmente, que, como eu falei no último podcast, vai passar, e a gente mantendo ali o nosso esquema, nosso foco, nosso caminho, as ondas passam e a gente segue em frente consciente ali de qual é o nosso papel. Bom, acho que é isso. Passeamos por todos os pontos que a gente queria. Agradecer ao pessoal que apareceu. Segue nós, segue a gente. Meu é o mesmo nome aqui do YouTube, Dança de Botão. O da Kel é Kel Mazieiro, tudo junto, 2 vezes. Mas vai estar aqui na descrição também, é bem tranquilo. E lá a gente produz coisa com alguma frequência, não vou ficar aqui também, não ponho a mão no fogo por mim mesmo, Não vamos nos comprometer. não, mas já tem bastante coisa, né? Então é só aparecer, a gente está sempre super aberto também para conversar, para trocar ideia. Se você está começando a estudar, se você parou de estudar, se você quer fazer alguma especialização, tipo, alguma coisa assim, pode chamar também, a gente sempre está aberto. Agradecer, Kel, foi muito bom, estou muito feliz, muito, muito, muito bom. E é isso. Eu que agradeço, amei. Façamos mais vezes e espero que a gente tenha contribuído aí com o pessoal que assistia a gente. Essa é a intenção. É, beleza. Então, Um tchau, beijo. minha gente. Beijo.